Olá, Itapetininga! Tudo bem? Hoje é a quinta entrevista do Outubro Rosa. Vamos fechar o Outubro Rosa com Maria Inês Bernardes. Isso. Tudo bem, Maria Inês? Você Graças sabe que é a uma Deus. honra. Maria Inês é voluntária da... Como é que chama o nome completinho? É a Fundação Cultural Nossa Senhora da Divina Providência. Isso, Fundação Divina Providência. Eu não sei o nome inteirinho, então melhor não falar, perguntar do que falar errado, né? Uhum. E eu conheço a Marinês faz uns quase 20 anos, ou por aí, ou mais. É. E aí, justamente desde os primórdios da fundação, ela me ajudou num momento delicado. E eu gostaria que você falasse dessa história, como é que surgiu, como é que aconteceu, porque você faz esse voluntariado há muitos anos e já fazia antes também, né? Sim. Conta aí. Faz mais de 30 anos que a gente atende as pessoas, acolhe. E como o número de pessoas que nos procuravam era muito elevado, muita gente precisando, mas não como psicóloga, né? A gente atende como uma orientação espiritual. Então nós montamos junto com o Dom Gorgônio, tem o Frei Patrício Chiadini que nos dá esse amparo de espiritualidade, e a gente tem acompanhado as pessoas. E assim, como a gente não estava dando conta de atender, montamos o primeiro grupo de orientadores, Que daí foi há mais de 20 anos. Foi mais ou menos nos anos 2000, mais ou menos. E daí começamos a estudar juntos, orar juntos e que atender. foi lá perto, em frente à Escola Jandira, né? Isso mesmo, foi lá que eu a conheci. É lá mesmo. E daí, com o passar do tempo, a gente também foi tendo os orientadores em Sorocaba, tem Aracaju hoje em dia, Também. tem pessoas que atendem nessa mesma linha, junto com a palavra, com orações, enfim. Só que a gente percebia que existiam muitas pessoas em sofrimento que não vinham até nós. Então começamos, há quase 20 anos, fazer visitas nas vilas. E nos deparamos assim com uma situação bem difícil. Então nós fomos para oferecer a nossa amizade, para conversar, para fazer oração. E começamos a ver mesmo geladeiras vazias, crianças passando fome, uma realidade que às vezes a gente não se dá conta, né? Então vi coisas assim muito tocantes. Uma vez nós chegamos com leite numa casa e uma menininha de 3 anos começou a pular, bater palma e falou: mãe, hoje nós vamos ter mamá. Aquilo quebra a gente, né, Cristina? Então nós começamos daí com produtos de limpeza, alimento. E em 2012 nós nos deparamos assim com uma necessidade urgente na questão da moradia. Eu me lembro que a gente estava numa casa e estava assim, até a gente estava orando junto, a mulher estava úmida, porque chovia dentro da casa, né, com 4 crianças, uma situação assim subhumana. Uma das casas que nós fizemos, tinha a casa da mãe na frente, que era como uma caverna, assim, não tinha porta nem janela, só os buracos. E a filha morava no fundo e tinha um degrau para entrar na casa da filha, então era como uma piscina. Então todas as vezes que chovia, as crianças ficavam pisando na piscina dentro da casa. Ficavam lá. Então foi um grande desafio, enfim, resolvemos começar com essa história de construção de casa, reformas, e a providência age assim de uma forma maravilhosa, né? Isso fortalece muito a nossa fé. Até que quando a gente entrega uma casa, assim, nós estamos mais felizes do que a família. E olha que hoje em dia a gente capricha, né? A gente pinta que tem uma ONG que nos ajuda. E de lá para cá, nós já construímos cerca de 150 casas. Só com doações? Não só dessa ONG, mas as pessoas também. Os padres, os né? padres, os padres aqui de Itapetininga também nos ajudam, né? Mensalmente, para esse trabalho que a gente chama daí de mãos à obra. Então tem a frente de espiritualidade, que a gente tem grupos de estudo de São João da Cruz, temos online também, os atendimentos, enfim. E daí tem essa frente social,
que chama Grupo Mãos à Obra, que é de construção de casas. Fazemos enxovais para bebês carentes, né? Um enxoval lindo, que você até tirou. Então, eu tenho uma amiga que ela participa há anos desse grupo de enxovais. E aí ela já contou para mim como é que é, né? Então são um grupo disso, que faz isso, um outro grupo faz uma outra ação, né? Para ficar misturando as coisas, né? Então esse grupo de mulheres, eu não faço parte desse dos enxovais, né? É a Cristina, a Sandra e outras mulheres, elas se reúnem e elas confeccionam, elas montam um enxoval que as mulheres vêm buscar, pessoas muito carentes, né? Eu já vi mães que choram a hora que vem o carinho, o enxoval, que é muito bonito, né? É muito bonito mesmo. Eu estive no ateliê, quando eu vim aqui 2 semanas atrás, é muito completo e fazem o tricô também, né? Não é só, elas fazem mesmo, né? Bordam também. Sim, é muito carinho, né? Então as mães se emocionam de ver, né, o carinho que vem, né? Isso a gente preza muito, porque é você enxergar naquela pessoa como se fosse o seu filho, a sua filha, um irmão, né? Porque às vezes o nosso sorriso, o nosso carinho é mais importante do que o que você vai dar materialmente, né? Então são pessoas muito sofridas, a grande maioria, né? São pessoas boas, mas que não tiveram oportunidades. Deixa eu perguntar antes da gente continuar com a história da fundação. Você sempre atuou nessa área de filantropia, desde menina? Você sentiu algum chamado nesse sentido ou não? Ou foi acontecendo naturalmente isso, Marinice? Então, meus pais eram franciscanos, né? Então eu cresci junto com São Francisco de Assis. Meu pai dava palestra e ele ensaiava em casa. Então eu já cresci com Francisco de Assis. E meu pai era um homem assim que ele amava muito os pobres, né? Tinha um homem que o povo chamava de dito torto, porque ele tinha um pescoço quebrado, né? Caído. Ai, que dó. E ele puxava um carrinho, né? E as pessoas mexiam com ele, na rua ele ficava bravo. E meu pai era muito amigo dele. Então na minha casa, meu pai era dentista, tinha um consultório embaixo. E o Dito ia pelo menos umas 3 vezes por semana, sentava na escada, na entrada do consultório, e que era a escada que ia para minha casa. E ele amava banana, então meu pai comprava assim, uma penca de banana. Então muitas vezes eu chegava, estava lá o Dito sentadinho, comendo banana. Então assim, claro, né, a gente sempre vi a ação social que eles tinham, que eu ia junto, que distribuía alimentos para as pessoas. Na época que eu fiz catequese, as nossas catequistas nos levavam para a Vila Palmeira. Naquela época as casas da Vila Palmeira eram feitas de saquinho de leite, né? Então, de fato, tive assim essas experiências, né? E sempre tive assim, amo muito as pessoas, mexe muito comigo isso, né? Eu acho que todo ser humano tem um valor imenso. Todos nós somos imagens e semelhança de Deus. Todos nós temos defeitos, erros, todos nós. E penso que ninguém merece estar no último lugar. Por isso Jesus fala, quem quer ser o maior, seja o menor. Mas por que Jesus fala isso? Para que ninguém ocupe o último lugar, né? Então São Francisco de Assis também, se tinha um mendigo com uma roupa pior que a dele, ele ia lá trocava. Mas por quê? Não é que ele queria ser o último, não é isso, masoquismo. Mas é para não ver ninguém ocupando o último lugar, né? Então isso mexe muito comigo, essa questão da pessoa ser excluída, você é pior, você é horrível. Não vale, né? Não tem valor. Você não tem valor, você é um lixo. Então a sociedade que nós estamos vivendo, infelizmente, trata seres humanos como lixo, são nossos irmãos, são como nós. Ah, mas tem defeito, e nós não temos, né? Todos nós temos. Então é uma alegria assim você poder estar junto. Eu amo muito estar junto, né? As crianças que lembrei agora, nós fomos numa casa, um casal estava morando numa garagem, sem banheiro, usando balde,
né? E as crianças, assim, muito sofridas, grudaram assim na minha perna. E coincidiu que a gente estava acabando de construir uma casa nova num condomínio, que a gente tem alguns condomínios, que é terreno do Vicentino e a gente constrói a casa. E daí estava acabando uma casa lindinha, toda pintadinha, sabe? E eles puderam em 3 dias mudar para lá, né? Então eu me lembro quando a gente foi lá ver e um outro grupo que ajuda as pessoas a conseguir mobília, foi uma delícia. Então o Pititico lá, a hora que me viu, veio correndo, abraçou minha perna. Uma família de quantas pessoas? Era o casal com 4 filhos. Então, é assim, a gente recebe tanto amor, né? E você sente uma alegria. Então, é o que eu falei para você. Aqui mesmo, né? Nós estamos aqui na Casa da Mãe da Misericórdia, que acolhe a Fundação, a Toca de Assis também, a Renovação Carismática, o escritório virá para cá, né? As Filhas do Amor também. Canção Nova. Os Amigos da Canção Nova. E, então, assim, a gente sente uma alegria aqui, né? Apesar de lidar com situações difíceis, mas alegria, esse amor, assim. Você, nesses anos todos, nesses quase 30 anos, alguma vez você se decepcionou com o ser humano enquanto raça mesmo, Marinês, assim, puxa vida, eu vou desistir porque parece que tudo é em vão. Alguma vez você já sentiu uma espécie de, puxa, será que tá valendo a pena? Será que eu estou fazendo diferença de verdade? Até onde? Como é que será que isso realmente vai dar onde? Vai desembocar onde? Você já se sentiu alguma vez assim desesperançada? Eu acho que a maior decepção na minha vida, eu acho que é comigo mesmo. Verdade. Nesse sentido, assim. Você cria expectativa, você acha ou não? Como que você lida? Eu acho que nós somos falhos, mas nós carregamos assim essas duas realidades dentro de nós. Eu sou carmelita secular, né? Então, o Carmelo, que tem Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma espiritualidade maravilhosa, do amor esponsal com Deus, né? Experiências desse amor, onde a oração é um encontro com a pessoa de Jesus, que nos ensina a sentar com Jesus, a bater um papo com Ele, né? Então, é uma espiritualidade que nos ajuda a compreender essas duas dimensões do ser humano. Então, ao mesmo tempo que nós somos fracos, medrosos, egoístas, então quando você se depara assim, com essa realidade humana, a gente se decepciona com a gente mesmo. Mas é uma decepção assim, positiva. Por quê? Porque a hora que eu vejo que eu não dou conta, daí eu fico disponível à ação do Espírito Santo. Senhor, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de amar essa pessoa. Eu não vou dar conta de fazer tal coisa. Vem, Espírito Santo. Né? Santa Teresinha fala, eu queria ser uma águia, como os grandes santos, mas eu sou um passarinho com poucas penas, né? Mas existe a águia adorada, que é Jesus. Então eu posso voar nas asas dessa águia. Então Deus é liberdade. Ele nos liberta para a gente ser quem a gente é, sem se preocupar com o que os outros estão falando, sabe? Para você, o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E aqui na Casa da Mãe da Misericórdia, quando o Dom Borgogne passou para nós, para ser a nossa sede, precisava fazer muitas coisas. E éramos poucas pessoas, sem dinheiro. E aqui a gente vê assim, o poder da graça de Deus. Eu gostaria de falar o seguinte, essa sede que está em construção, se a gente lembrar que foi primeiro lá naquele pequeno espaço, depois em frente à Jandira lá, Escola Jandira, depois virou ali na José Bonifácio. E aí, comentei com ela, né, que eu demorei para descobrir que era aqui que vocês estavam. Porque eu subi aqui na Vila Piedade e a construção, dentro de uma construção, eles estavam dentro, em cima de uma casa, um telhado, e aí que a Cris
comentou comigo, né? Eu falei, olha, eu achei tão interessante, assim, não, Cris, agora lá é a fundação. Aí, tá lindo. E tá lindo, gente, vocês precisam vir conhecer. A gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar, porque nós estamos adiantando, porque você vai falar depois das estações que eles estão construindo aqui. Mas gostaria que a gente continuasse, Marinês, nessa evolução, porque vocês fazem um trabalho ao mesmo tempo tão gratificante, ao mesmo tempo tão silencioso, e não é? Porque a impressão que vocês passam é muita humildade. Tem toda essa ajuda e não é tão... A coisa vai no silêncio, não é? É isso? É mais gostoso, né? Ela disse que tem uma olaria aqui, conta da... Então, sempre nós tivemos a preocupação de não só ajudar essas pessoas, mas também a promoção, claro. Para construir a casa, mas não só dar o peixe, mas ensina a pescar. E nós trabalhamos assim com a população mais carente, né? Então, é quem cata reciclagem, morador de rua também. Então, é com a miséria mesmo. E eles não conseguem emprego de faxina, assim, não tem acesso, né? Então a gente tinha essa preocupação. E surgiu, assim, fizemos oficinas de tapetes, 2 anos na Vila Palmeira, foi muito legal. Mas era muito trabalho, elas ganhavam pouco por tapete. E tínhamos essa ideia de tijolos ecológicos, feito com isopor. Até na época, o Gilberto... Desde quando éramos ao lado da Cúria, pensávamos nessa fábrica de tijolos ecológicos. Daí um empresário de São Paulo, uma pessoa boníssima, começou a se aproximar de nós e abraçou esse projeto, né? Então, daí começamos a fazer, e são tijolos feitos com cimento, areia e o isopor moído. Eu vi, gente, é impressionante. E foi feito testes, né, do IPT, então foi visto que é um tijolo mais resistente e é térmico e acústico por conta do isopor. E agora esse empresário também desenvolveu blocos para piso. Então, como é que nós fazemos? Estamos começando, né? Então, os assistidos, eles vêm de manhã, e nós fornecemos a matéria-prima, né? Fornecemos para eles, eles fazem o tijolo, tem um funcionário nosso ali junto, e no final do dia nós pagamos de acordo com o número de tijolos. Mas eles saem pelo menos aí com 90, 100 reais por dia, né? E cada dia vem uma pessoa diferente. Então estamos iniciando, porque para nós o custo é muito alto, porque o cimento custa muito caro, né? Então, mas daí eles fazem o tijolo, e esse tijolo que garante um dinheiro, em vez de você só dar a cesta básica, a pessoa está trabalhando, eles saem contentes, né, com dignidade. Esse tijolo é usado na construção para as casas do Mãos à Obra, né? E também tirando o isopor, que é o grande vilão aí da natureza. E a quantidade que vocês recebem vem desse isopor, vem lá do empresário ou é daqui? É daqui mesmo. Nossa, é muito assim? Isopor. Às vezes a gente tem que falar, para um pouquinho. Verdade. Nós estamos dando conta. É muito isopor. E é um crime para a natureza, porque não tem o que fazer com isopor, né? Eu achava que plástico, que tinha bem mais plástico. Não, mas você vê até marmitex de restaurante. Agora estão fazendo com isopor. Uma televisão que você compra, uma geladeira, tudo é isopor. E o reciclado não pega, né? Isopor. Vocês também... Que não é reciclável. Que não é reciclável. E vocês fazem também refeições para as pessoas? Não. Como é que... Por enquanto... É só mas para quem vem fazer o tijolo, daí nós damos um marmitex. E eles ficam das 8 às 5? Ou não, só na manhã, livre, né? Na realidade é livre, porque nós pagamos por tijolo. Então quanto mais faz, mais tem. Às vezes vem morador de rua, fica só a parte da manhã. Mas sempre tem alguém. Então, agora a gente estávamos só terça e quinta por conta do preço do cimento. Nós não damos conta de pagar o cimento e pagar para a pessoa. E doação já é mais difícil.
É difícil. Então agora nós vamos fazer uma campanha, pode falar? Pode, a campanha, gente. Nós vamos começar uma campanha que chama Doe um Tijolo por R$5. Então quer dizer, todo mundo pode fazer parte desse trabalho, débito automático, R$5 por mês. Né? Até o Frei Patrício, que nos acompanha, você veja só quando é vontade de Deus, né, Cristina? Há 15 anos atrás, quando a gente já estava no Mãos à Obra, o Frei Patrício foi para o Egito morar lá. E ele fez uma carta bonita falando do Mãos à Obra e tal. E ele finalizou a carta dizendo assim, ninguém pode dar uma casa inteira, mas pode doar alguns tijolos. E daí agora, esse empresário, vendo a nossa dificuldade de fazer de segunda a sexta a produção de tijolos, ele falou, vamos lançar uma campanha, doe um tijolo por R$5. Eu falei, nossa, daí lembramos que o Frei Patrício tinha falado lá atrás, né? Já começou ou vocês vão lançar? Como é que tá? Vamos lançar. Então vai ser, ninguém pode dar uma casa, mas pode doar alguns tijolos, né? Então, doe um tijolo por R$5. Você falou débito automático, Pix também? Ou não? Pode, é que vai ter uma plataforma, inclusive vamos supor, você autoriza, você vai doar R$5 por mês. Daí você tem acesso nessa plataforma a toda a nossa prestação de contas. Que a gente presta conta para os padres, aqui é uma fundação, nós prestamos conta para o promotor público, né? Uhum. E então nós temos as fotos das casas, do antes, do depois. Eu já vi. De fato, gente, são pessoas extremamente em vulnerabilidade e as casas que vocês fazem não tem igual, Fica muito carinho, né? A gente percebe mesmo. E aí, desculpa interromper, pode falar. Não, então o doador que vai fazer parte do trabalho, ele tem acesso a essa prestação de contas mensais. Então, essa campanha vai ser específica, temporária? Não, vai ser para sempre. Como né? se fosse passaporte dessa obra, né? Até eu estava comentando com ela assim, como se fosse faça parte, né? Um membro participante, membro. E é tão bonito, sabe que a moça que trabalha comigo na minha casa, que me ajuda, ela falou, nossa, que legal, eu quero. Mas eu também quero. E quando que vocês têm? Não tem ideia ainda quando? Não, provavelmente no mês que vem já tá por aí. E aí vocês vão divulgar como? Nas igrejas? Na Facebook, WhatsApp, Instagram. Né? Então, e tem que contar com as pessoas, né? A disponibilidade. Se a pessoa quiser doar um pouquinho mais, se ela quiser fazer a contribuição por mês, pode ser um sócio contribuinte. Que esse sócio contribuinte, o mínimo é R$5 porque é um tijolo, vamos dizer assim, não é? É o que vale um tijolo. É o que vale um tijolo. Então, se você puder contribuir mensalmente, e não é de eterno, se de repente a pessoa, não vou parar, não, pode parar. Também não precisa ficar com esse comprometimento o resto da vida. E também, se a pessoa quiser fazer uma doação mais graúda, ela pode também. Pode fazer por Pix. Quer passar também. Sim, pode ser. Legal. E é legal a pessoa vir conhecer aqui. Então, aqui fica aberto das 8 às 11 e depois da 1 às 5, de segunda a sexta. A gente já vai falar das estações. Até uma curiosidade minha, porque vai ser um trabalho tão bonito que vocês vão fazer das estações do Rosário, né? E isso, eu estava pensando assim, se isso não pode virar um turismo religioso, porque me pareceu tão grandioso a ideia de vocês fazerem assim, e já você explica pra gente, porque quando que vocês tensionam, quando você acha que vai ser inaugurado? Na realidade, assim, como eu estava falando, aqui a gente começou, né? Somos poucas pessoas, sem dinheiro. Só uma coisinha que você vai falar, mas eu achei muito interessante que eles estão fazendo o poço, o cântaro da Samaritana. Então eu queria que você começasse a falar desse projeto. Se esse foi o início, que é muito fantástico. Eu vou colocar fotos disso no final do vídeo, gente, da entrevista, para vocês acompanharem como está hoje e depois, mais adiante, até fazer um depois. Então, conta.
Então, aqui tudo é providência, Cristina. Nessa sala que nós estamos, é tudo doação. O piso, temos uma capela linda, tem pessoas que choram a hora que entram na capela. Tudo doação. A nossa fé aqui, posso contar assim, Conta, tudo. Um episódio, né, do piso que nós ganhamos da Duratex, que a gente queria um piso imitando madeira. E a Duratex ligou que tinha um piso para doar, imitando madeira. E foi colocado, e quando acabou de colocar na capela, ficou uma fatia, faltou o piso. E o rapaz que colocou gratuitamente ligou para Solange e falou: Solange, acabou o piso, tá uma quarta-feira à tarde. Daí à noite ele ligou para ela e falou assim: olha, tem uma loja que vende pisos, me ligou agora que eles estão desmontando estandes e eu vou lá ver, que eles querem vender a preço de custo. Bom, qual a chance, né, Cristina? Qual a chance, gente? De ser o mesmo piso. Então, se você for na capela, nós estamos aqui do lado da capela, se você for, é impossível ver aonde é um a diferença. Pagamos, acho que... Ai, um passarinho, um passarinho bem... Porque aqui tem uma janela, que tem as árvores, tem uma mata muito bonita. Então, assim, o impossível, a gente via aqui acontecer o impossível. A capela ficou linda, a gente vai ganhando, tudo. Fizemos aqui, tem a sala da Santa Ceia, que é um ambiente bem grande, que dá para fazer encontros até para 70 pessoas. Ali até cabe mais, né? Mas é que a estrutura da casa dá para 60 pessoas. Nós fizemos a sala da Santa Ceia, como era na época de Jesus, a mesa, tudo assim, as almofadas, o tapete, como era mesmo. A gente tenta assim, remeter um pouco como é que é lá em Israel, né? As paredes fizemos, remetendo um pouco a Israel. Entrava muito vento, tivemos que colocar todos. E a hora que ficou prontos todos, parece aquelas tendas de Moisés, né? As pessoas ficam emocionadas. Daí desce, tem o refeitório, que seria como a oficina de São José. Enfim, tem várias surpresas. E daí tem a Praça da Unidade, que você está falando, que é a entrada por baixo. Nós temos aqui a entrada por cima, pela capela. E daí tem o portão lá de baixo. Só um adendo. Fale da parede que vocês fizeram. Elas fizeram, como é que chama? Rodapé alto? Não sei se é um moinho, como é que chama? Porque estava na pandemia, então, né? Todo mundo trancado na casa. E como a é que gente... chama? É muro isso que vocês fizeram? Uma parede. É uma parede ou um rodapé alto. E a gente queria fazer como se fosse de pedras, como é em Israel. Então, lá no refeitório. E aqui também, na capela, nós fizemos a parede da capela. Então, daí aprendemos na internet uma técnica com argamassa e fizemos. Nós, que estava na pandemia, não podia ir em lugar nenhum, nós vinhamos aqui em 4, 5 pessoas e fizemos as paredes. Ficou maravilhoso, um trabalho artístico. E esse aqui da parede também, que eu não tinha, acho que você não tinha falado, ou eu não perguntei também. Esse aqui também da parede. Lá do fundo da capela. Tudo. Parece um tijolo de verdade lá embaixo, um trabalho realmente profissional, né? Que engraçado. E dá para as pessoas aprenderem isso e ganhar dinheiro. Sim. Não é, Marinês? Bom, então, daí lá embaixo tem essa futura Praça da Unidade, que tem a Casa da Canção Nova. Sim. Daí tem o nosso espaço, a renovação tem a olaria também aqui em cima. Então, a fábrica de tijolos, esse empresário, ele está construindo uma outra fábrica. Sim, que aqui embaixo, logo atrás da Canção Nova, para ficar a nossa recepção. Onde está atualmente a fábrica, vai ser a recepção da casa. Tá. E daí vai ter uma praça linda, com plantas, estamos ainda. E nessa praça tem o Poço da Samaritana, com o jarro, como se fosse lá em Israel. Daí nós temos uma mata, ali na praça vai ter uma entrada, tem uma escada que vai para a mata, que é o caminho do Rosário. Então daí nós vamos fazer cada estação na mata do Rosário, caracterizado como se fosse em Israel, né?
Então as coisas já estão acontecendo. E parece assim que a mata foi projetada para isso. A gente, hoje o Padre Leonardo veio, né? A gente chorou de ver como já tá o local esperando. Você pode explicar para quem não conhece essas estações do Rosário, como é que vai ser cada uma delas, assim? Então, tem um abacateiro lá, né? Sim, assim, o que é cada uma, para as pessoas entenderem um pouco mais. E que vai relatando o mistério da vida de Jesus, que é o mistério da nossa salvação, né? Porque o que Jesus viveu, nós somos convidados a viver espiritualmente. Então, começa com a anunciação do anjo a Maria. Então, vai ter a gruta onde o anjo anunciou a Maria, a visitação, a prima Isabel, que daí desce, vai ter a casa da prima Isabel, né, com uma arte, até lá embaixo, daí tem a gruta do nascimento de Jesus, que tem uma árvore maravilhosa do lado, como se fossem luzinhas de Natal. É isso que a gente fica emocionado, né? Então, e simbolizando essa kenosis, né? Um Deus que se encarna para nos salvar, ele se rebaixa para nos elevar, né? Um Deus que se humaniza para nos divinizar. Então isso é muito lindo, né? Um Deus que fica 100% homem, 100% Deus, Jesus. Para quê? Para te divinizar, para dar o Espírito dele, o Espírito Santo, para ser, porque o seu verdadeiro eu, né? Isso o Carmelo vai falar muito, Thomas Merton, o seu verdadeiro eu é a Cristina mais Deus. É você e Deus não só. Né? Essa união, é um Deus que quer contrair esse matrimônio espiritual, quer dizer, você está cheio de graça, planificado, né? Porque o sonho de Deus é nos potencializar, é a gente viver o céu na terra, no mundo à vez de ter tribulações, claro, mas coragem, porque eu venci o mundo. Então, quando você sente esse amor de Deus dentro de você, as dores, os sofrimentos não nos assustam, porque você sente uma força. Agora eu estava lendo um documento do Papa Bento, Caritas in Veritate, que ele diz: o amor Caritas, que vem de Deus, fontal, que brota de Deus e passa por nós, é uma força extraordinária, né? Que todos nós temos. Jesus fala: do seu interior jorrarão rios de água viva, mas para aquele que crê. Então, essa vida de oração, de intimidade, conversa com Jesus, vai brotando, você fala: nossa, tem isso dentro de mim, né? Então, é muito bonito. E aí vai falando tudo. Bom, daí vai em cada estação, né? Nós queremos fazer um Rio Jordão lá embaixo. Vamos ver. Vamos ver, mas isso são planos, né, Cristina? Toda a história de Jesus Cristo em cada você vai vendo, né? Então depois a flagelação, já tem ali o Monte Calvário, né? A cruz, o sepulcro vazio. Vai ter 3 cruzes ou uma cruz só? Uma só. A pietada aí com Jesus no colo, a ascensão e depois a coração de Maria, a Assunção e Coração de Maria, que nós ganhamos uma imagem linda de Nossa Senhora das Graças, que sai água das mãos, com uma coroa, veio errado, veio uma coroa que essa imagem não teria, mas é a gruta da coroação. Assim, é muito milagre que a gente vê acontecer, né? E daí nós ganhamos essa imagem, ela tem mais de 1 metro, vai ser aqui embaixo até dessa sala, a gruta finalizando, né? Nós não tínhamos a gruta. Aí um dia eu fui falar lá no Bom Pastor, e acabou um rapaz que nunca tinha vindo aqui. Ele falou assim: Marinês, eu sinto, Nossa Senhora me pediu para eu fazer uma gruta grande. Escolha um lugar lá na casa da Mãe da Misericórdia. Eu falei: eu vou ter que testemunhar, né? Que nós já ganhamos a imagem e não temos gruta. Olha que daí ele já veio aqui, tirou as medidas, e eles vão bancar, eles vão fazer a gruta. Então aqui tudo é assim. Aqui não daria para te contar todas as histórias. O balcão da secretária, a gente ia fazer com tijolos, a gente queria tipo de madeira, mas não tinha dinheiro, mas tinha que fazer um balcão da secretária, né? Uma sexta-feira. Chegou tiramos medidas. Segunda-feira tinha um balcão lindo, maravilhoso, de madeira. Lá, colocar, ninguém sabia quem tinha trazido. Pareceu um balcão na medida. Sabe? Como assim? Como assim? Eu falo assim que
aqui assim, fortalece tanto a nossa fé, como Deus cuida de detalhes. A altura que a gente queria, o tamanho. Você viu o balcão lá embaixo, né? E daí, mas no dia que nós pedimos, daí um dia a Renovação fez uma pizza aqui, daí uma mulher chegou para mim e falou assim, esse balcão fui eu que dei. Uau! Eu falei, mesmo? Ela falou, era. O meu filho tinha uma academia. Passou tempo, aí que você passou tempo. Olha só. Meu filho tinha uma academia, não deu certo. E daí esse era o balcão lá da academia, estava na minha casa. Daí eu sonhei com Nossa Senhora e ela me pediu para trazer aqui para vocês. Meu Deus. E assim, tem muita história aqui. Nossa, toca mesmo, gente. Marinês, quando é possível começar tudo isso, esse caminho? Sempre. Todo dia? Tem idade, a pessoa tem idade, é só Jesus, jovem, fala. é só jovem, é Jesus, só... ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, abrir a porta, eu entrarei. E cearemos juntos, eu com você, você comigo. E essa ceia é ele. Quer dizer, é você poder viver abraçado com Jesus. Isso não são palavras, é realidade. Você viver abraçado com esse Jesus maravilhoso, nos dá força. E apenas, que não interessa o que você faz, né? Porque Deus não precisa das nossas obras. Ele é Deus. Ele precisa do nosso amor. Então, quer dizer, tanto faz se você está lavando um copo, se você está fazendo um jantar, se você está dando uma palestra, se você está com uma obra social. O que importa é fazer com amor. Eu li em algum lugar que, nem sei se não foi na sua página, em algum lugar, que não importa o tamanho da obra, né? Importa o amor com que você faz a sua obra. Isso. E se a gente transportar isso para a nossa vida, Marinês, tudo que a gente faz tem que ter amor, né? Tem que ter amor. E daí a vida adquire um outro sentido, né, Cristina? Porque, assim, a autoestima sua muda. É aí que tá. Porque quando você percebe que a sua vida é útil para a humanidade, é uma autoestima que ninguém derruba. Daí não interessa se tá gordo, se tá magro, se tá com mais ruga, menos ruga. Porque o seu valor, o nosso valor transcende. Eu conheci uma médica em São Paulo esse fim de semana, a doutora Régia, gente, que mulher, veio do Nordeste. Ela abriu uma casa para crianças com problemas graves de pele, sabe, a pele toda vermelha, assim, aquele sofrimento. Mulher, uma alegria. Fez um espaço, conseguiu um monte de empresários que bancam, um espaço lindo, maravilhoso. Paga o Uber para essas crianças irem todo dia. Meu Deus. 50 crianças. Então você vê a alegria dessa médica. E ela contando assim que um dia chegou um menino em fase terminal, sem uma perna, sabe? E daí ela falou assim, contando pra gente. Eu olhei para aquele menino, aquele sofrimento, falei, viu? Eu não me conformo, né, nordestina, que você, com todo esse sofrimento, você não conhece Jesus. Jesus que nos dá força, que nos dá alegria. Você tem que conhecer. O menino quis, fez primeira comunhão, a mãe, e ele era terminal, né? E ela foi preparando esse menino para o encontro com Deus, para a casa do pai. Ela falou, olha, a morte dele foi a coisa mais linda do mundo. Então, mas essa médica, você precisa ver a alegria dela. Então, ela causa um impacto na vida dessas 50 famílias em São Paulo, pobres. Ela está com um projeto da prefeitura para fazer um convênio para acolher mais 50 crianças que precisam. Então, você vê uma pequenininha, uma médica pequenininha, o impacto que faz, porque não é ela, é o Espírito Santo nela, que é uma força extraordinária. Né? Então, nós precisamos saber que existe, Jesus fala da parábola dos talentos, que Deus nos dá talentos, não é? As minas, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens. Então, o tempo todo Jesus está nos exortando a encontrar essa força, a humanidade está sofrida, né? E existe essa força dentro de nós. Só que quando a gente
se propõe a isso na nossa pequenez, no nosso nada, e vê a ação dele, que não é nossa, é dele, né? Isso enche o nosso coração de uma alegria que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Né? É bom demais. E é para quem quer. E é para quem quer. Não precisa ter dom nenhum, não precisa ter estudo nenhum, é para quem quer. Aqui é fácil de vir, né, Marinês? Sim. Você pode passar o endereço? É Rua José de Freitas, 292, Vila Piedade. Descendo a Júlio Prestes, sobe, tem à esquerda, na segunda, né? Na segunda. É um subidão, mas é perto, de fácil acesso, né? Sim, sim. Quando você fala de... Eu me lembro que quando eu vim aqui dessa última vez, quer dizer, primeira e última por enquanto, né? Essa segunda, você falou que vocês estão querendo fazer mais alguma coisa no final do terreno. Sim. Não é? É um negócio muito bacana. É porque é a quadra inteira. É a quadra inteira e tem um pedacinho então, assim, ó, que terminando desemboca assim. Aqui a Praça da Unidade, né? Que é onde tem o poço. Atrás da Canção Nova está saindo a olaria lá, a fábrica de tijolos nova. O nome certo é fábrica. E daí o terreno é muito inclinado, na parte de baixo tem um outro patamar, digamos assim. Então, nós estamos em oração, mas eu tenho uma filha minha que faz pediatria e está fazendo pós-graduação em cuidados paliativos para crianças em estado terminal, de câncer e de outras coisas, né? Que no Brasil não tem alguns leitos, mas uma casa não tem. Específica. Tem na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas aqui não temos no Brasil. Então o sonho dela é montar uma casa com uns 12 leitos, mais ou menos, para acolher essas famílias, porque imagina a dor, né? Mas é família só da nossa região? Não, ou do Brasil seria todo? Uma referência do Brasil para crianças para que precisam de cuidados paliativos. Quer dizer, crianças em estado terminal. E cuidados paliativos seria... minimizar o sofrimento. Minimizar o sofrimento, acompanhar ali no leito. Isso. Então, daí estamos pensando que, quem sabe, né, provavelmente seja aqui, anexado. Seria independente, mas anexado. Fazer parte da obra também. Sim. Você também tem um filho que está estudando para ser padre? Não, saiu. Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. O mais velho é casado, é psicóloga, eu tenho uma neta, a Cecília, de 3 anos. Daí tem Maria Clara, que é essa que eu estou falando, que também é casada. Tem o Pedro, de 8 meses. Uau. Depois tem João Pedro, que faz medicina, está estudando. E o Paulo, que era seminarista. Ele chegou até a cursar a faculdade de filosofia e depois discerniu que não era vocação. Quantos anos ele ficou lá? Ele aqui, né? No nosso seminário aqui, 4 né? anos, 4 anos. Eu acho que é importante, né? Esse tempo de discernimento. E agora ele está na área digital, né? De designer digital, está fazendo uma pós-graduação na USP. Olha, nessa ele área. desistiu quando? Faz tempo? Nossa, ele já está Foi fazendo logo pós? depois da pandemia, assim, eu acho que faz uns 2 anos que ele saiu do seminário. Né? Mas é importante, né? Ele era bem jovenzinho, quer dizer, 18, 19 anos, né? E é importante porque a vocação, ela tem que explodir na pessoa, sim, né? Senão, se for fazer por conta de pai, de mãe, isso que você acabou de falar um pouquinho antes, que tem que fazer o que Deus... Você encontrar, eu acho assim, que a sua vocação. É muito importante, Cristiana, no mundo de hoje, que nós somos muito oprimidos, né? Nossa Senhora. Você tem que prestar conta para todo mundo, né? Disso, do seu peso, do seu cabelo, enfim. Um monte de gente mandando em você, como é que tem que ser sua casa, o carro. Então, é fundamental você encontrar a sua verdade. Quem é você? O seu verdadeiro querer, o que você quer, o que vai te preencher.
preencher, o que vai te fazer feliz, o que vai planificar a sua vida, independente, sem pessoas determinando isso, porque nos tornamos escravos das exigências do mundo. Para quê, né? Quer dizer, nós não temos que prestar conta para ninguém, né? Na palavra de Deus fala que nós não devemos nada para ninguém, a não ser o amor. A não ser o amor, a caridade, então, nós não o respeito, né? O respeito, quer dizer, você não precisa provar nada. Então, isso é a liberdade. Falar, nossa, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu posso ser o que eu sou. E o primeiro passo é olhar para si, não? Talvez, buscar porque o preceito de vocês é ajudar na matéria, mas no emocional e no espiritual também. Sim. Né? Porque as três coisas têm que estar coesas. Sim. Porque a matéria padece, o espírito também. Sim. E é muito bom aqui, porque se você sente alguma necessidade de alguma forma, aqui encontra, né? Quanto tempo a missa aqui é uma vez por semana? Como funciona? Então, como tudo aqui é novo, né? A gente estava em outra sede, o que nós temos fixo agora é a celebração da palavra com o diácono José, toda quarta-feira às 8 horas. Mas Padre Fernando vem celebrar a missa para a Canção Nova, para as Filhas do Amor, Padre Leonardo, mas ainda não temos um horário fixo. Vocês estão aqui desde quando, Maria? Nós mudamos para cá. Foi logo. Eu acho que está fazendo uns 2 anos. É coisa pouca, faz pouco tempo. Nós mudamos. Aí, a gente está falando do Outubro Rosa. Aqui vocês também orientam as mulheres sobre cuidados. Você tem, assim, o que você pode falar do Outubro Rosa para as mulheres que vocês assistem? Enfim, vocês encaminham. Quando nós tínhamos o projeto de tapetes, que nós ficamos 2 anos indo lá na Vila Palmeira, com cerca de 20, 30 mulheres, toda terça-feira. Então, cada semana alguém ia falar. Então, falávamos orientações de pais e filhos, saúde da mulher, fizemos isso. Agora, aqui ainda nós estamos, quem sabe você, então, não é? Quem sabe, né? Porque a gente fez um mês atrás, 1 mês e meio, chamamos as pessoas assistidas e foi feito um grupo de oração lá no refeitório com eles e tal. Então, nós queremos isso. Né, pelo menos uma vez por mês, reunir essas pessoas e tá dando essas formações. Né? Embora aqui o CAPES, eles já fazem um trabalho bem bonito com essa população. Né? Fazem. Eu estava conversando, a última entrevista foi com a primeira-dama e ela estava falando do Fundo Social. Sim. Que o Fundo Social, ele encaminha as meninas, as mulheres, eles fazem um trabalho também, eles juntam, eles conversam com as secretarias e você vai lá, a pessoa vai lá, encaminha para o posto de saúde, para que o posto de saúde acolha e atenda essa mulher também. Então as coisas, elas se juntam, né? E é importante porque cada parte da sociedade tem um papel fundamental. Sim. Não é? Sim. Então, eu gostaria que você falasse. Eu me lembro que uma das coisas que eu planejei, quando eu imaginei entrevistar essas 5 mulheres, é mostrar a força da mulher e o que cada uma delas pode agregar na própria vida e na vida do seu pequeno mundo, né? E eu gostaria que você falasse um pouco disso e passasse uma mensagem para as pessoas, Marinês, de fé mesmo, de esperança, de alento nesse mundo tão competitivo que a gente vive, né? E quando você é você mesma, aí as pessoas cobram também. Nossa, mas ela é louca. Então, por que ela faz isso? Qual o objetivo? Eu penso que a fé é fundamental. Hoje a medicina, né, em faculdades de medicina, a Mônica, uma amiga minha, ela é professora da importância da espiritualidade, né? Porque
Porque é inegável. Você vê um paciente com fé, ele tem um prognóstico diferente do que não tem fé. Né? Uma pessoa que tem oração. Tem um estudo que o cérebro de quem medita, ele é muito mais claro e mais jovem do que quem não medita. Então, precisamos do silêncio. Né? No silêncio encontramos a nossa verdade. O encontro com a pessoa de Jesus muda a nossa vida. Não é uma questão de religiosidade, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade. Né? Porque ali no silêncio, você poder encontrar a tua verdade, a pessoa de Deus que te ama, isso muda tudo. Porque o primeiro passo é você se sentir muito amado. A pessoa que não se sente amada, que não se sente protegida, ela cai na ansiedade, na depressão, na tristeza. Né? Por isso precisamos da meditação. Todos os dias você ficar em silêncio, criar um espaço de encontro com Deus, independente da religião que você tenha. Mas estar ali com o Senhor. E é ali que você vai descobrindo a tua missão, a tua vocação, o potencial que existe dentro de nós, que é um potencial imenso. Tem uma médica que chama a doutora Elizabeth Ross, até a minha filha que me passou nessa pós-graduação da USP que ela faz. E essa médica já falecida, é ela que descobriu os 5 passos do luto, que é usado por todos, né? E ela percorreu o mundo inteiro para conversar com pessoas que tinham experiência de quase morte, que morre e daí ressuscita. Enfim, ela percorreu o mundo. E todas as pessoas diziam, havia uma luz, senti uma paz, não queria voltar, a maioria não queria voltar, não é? Mas algo muito importante, ela diz assim, que todas as pessoas relatam que no momento da morte vem um filme da sua vida. Uau. E nesse filme elas enxergam tudo o que elas poderiam ter feito pela humanidade e tudo o que elas fizeram. Um acerto de contas? Eu não vejo como um acerto de contas, Cristina. Eu vejo assim, que nós não temos consciência do imenso potencial que tem dentro de nós. Tá? Você pediu uma mensagem para as mulheres, né? É como a pedrinha que você joga no açude. Né? Então, cada palavra, cada sorriso. Teve uma reportagem, uma pesquisa nos Estados Unidos, e todo mundo que pegava ônibus com um motorista X tinha um dia diferente. Porque a pessoa chegava ali, e brincava. As pessoas que iam no ônibus dele. Então, existe um impacto, nós sabemos disso. Posso estar triste, de repente encontro com você na rua, você me abraça. Nossa, que saudade! Nossa, você é uma pessoa tão querida, tão amada. Ai, que delícia, me faz tão bem abraçar você. A pessoa sai transformada nesse abraço, não é assim? Exatamente assim. Então, existe um poder dentro de todos nós, porque é a presença de Deus. Jesus fala, todo que crer em mim fará obras maiores do que as que eu faço. Então, não existe pessoa que não tenha valor. Não existe pessoa pior que a outra, mesmo dentro da igreja. Nossa, fulano é tão ungido. Não existe isso, porque a unção é o mesmo Espírito. Então, é o mesmo Espírito que está em todo ser humano. A unção é a mesma. Né? Só que só depende do nosso querer, só isso. Né? Então, existe um céu dentro de nós. Não existe escuridão maior que a luz de Deus. Não existe tristeza maior que a alegria de Deus. Não existe desamor que seja maior que esse imenso amor de Deus. Né? Então, finalizando, o Frei Patrício, esse amigo nosso, ele fala do Rio Tietê. Às vezes você fala, como é que é o Rio Tietê? É mal cheiroso. Não, mas a nascente dele é pura. É pura. É a área de preservação. Só que vai entrando lixo, esgoto, que vai nos deformando. Então, nós somos como Tietê. Então, existe dentro de nós uma nascente pura, que é Deus, somos imagens e semelhança dele. Nesses 30 anos que atendo as pessoas, é nítido isso. Todos nós trazemos uma nascente pura. E daí a gente vai agregando coisas ruins, que a gente chama de traumas, mágoas. Lixo, o outro está mal-humorado, não
não se ama e agride, você bota, fica conversando, fica lembrando, até esgoto que está entrando dentro de você, é lixo de outro, daí você vai ficando igual o TT, desfigurar, ai eu sou depressiva, ai eu sou, não é, né? A sua origem é linda, você pode estar desfigurado, mas dá para, o Tietê dá para purificar, dá para ver, tem um potencial, né? Pense que no Rio Pinheiros, lá em São Paulo, já está sendo despoluído e já está sendo encontrado peixes. É isso, né? Porque ele traz um potencial para ser um rio lindo. Limpo e lindo. E nós também trazemos em nós um potencial para sermos pessoas fantásticas, né? Só dá um sim, o resto Deus faz. Gente, a gente está começando aí pro fim, porque passou rápido. E eu tô me sentindo gratificada de ter vindo aqui. E eu espero que você, aí desse lado, também sinta. E deixa eu perguntar, tem um telefone? Tem. Se você quiser entrar em contato, ou um e-mail, enfim. O telefone é 3271-8555, horário comercial. 3271 8555, das 8 às 5 horas da manhã, das 11 a 1 não, né? Isso, das 8, fica aberto das 8 às 11 e das 13 às 17. Perfeito. Para variar, eu esqueci de pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Você tem mais alguma coisa para dizer, Marina? Não, só agradecer a você de poder estar aqui junto com você, de pensar nessas coisas tão boas, né? Então, Deus sempre é boa notícia. Sempre é boa notícia. Jesus sempre é boa notícia. Então, eu agradeço a você também e até a próxima.